Bom dia, amados. Bom dia, tudo bem? Pastor Rodrigo. Estamos aqui hoje para falar a respeito do Salmo 126. É um salmo que me inspirou, queridos, a gravar esta série desses 15 salmos de romagem. E nós estamos hoje no 126, então desde o 120 até o 134 são esta coleção de salmos. Então estamos aí chegando na metade. Um pouquinho menos da metade, mas seguimos firme com o nosso projeto, com o nosso propósito, em nome de Jesus Cristo. Eu queria só para você que está chegando hoje, que não sabe o que está acontecendo, não está entendendo o que está acontecendo, eu estava pregando na igreja numa quarta-feira, mês passado, e eu preguei sobre o Salmo 126. Eu falei a respeito desse salmo, e Deus falou ao meu coração muito forte, e diz, olha, eu quero que tu grave 15 vídeos sobre os 15 salmos de romagem, ou o cântico dos degraus, conforme tu estiver familiarizado. Cada pessoa chama de um jeito, alguns chamam salmos de romaria, que significa salmos de peregrinação. É a mesma coisa, por quê? Porque esses salmos eram entoados, cantados, quando os judeus, eles partiam de suas caravanas, onde quer que eles morassem, eles partiam de suas caravanas para Jerusalém para adorar no templo. No mínimo uma vez por ano. Nós sabemos que eles tinham aí 3 grandes festas anuais, e ao menos uma vez era obrigatório que todo judeu subisse a Jerusalém. E então eles montavam suas caravanas, porque o percurso era difícil, e seguiam rumo a Jerusalém, subindo a Jerusalém, porque todos nós sabemos que Jerusalém ficava no Monte Sião, e por isso alguns chamam de cântico dos degraus, porque muitos degraus eles precisavam subir para acessar o templo. Então, eles iam cantando e salmodiando, alegres na presença de Deus, enquanto iam buscá-lo. E então nós vamos fazer a leitura deste salmo, para que a gente possa dar início aí a essa narrativa tão linda que é o Salmo 126. Um dos salmos que possui alguns dos versículos mais conhecidos entre os cristãos. Versículos em que nós cantamos, nós recitamos e nem sabemos que ele é de um salmo, nem sabemos que é de um salmo de romagem. E nós vamos fazer a leitura deles agora. Salmo 126. Quando o Senhor restaurou a sorte de Sião, ficamos como quem sonha. Então a nossa boca se encheu de riso e a nossa língua de júbilo. Então entre as nações se dizia, grandes coisas o Senhor tem feito por eles. Com efeito, grandes coisas fez o Senhor por nós, por isso estamos alegres. Restaura, Senhor, a nossa sorte, como as torrentes do Neguebe. E os que com lágrimas semeiam, com júbilo ceifarão. Quem sai andando e chorando enquanto semeia, voltará com júbilo trazendo os seus feixes. Maravilhosos esses versículos. Esses últimos 2, versículos 5 e 6, são cantados e falados pelo mundo afora, queridos. Quem nunca disse que quem com lágrimas planta, com alegria vai colher? Quem nunca recitou essa frase num momento de tristeza? Quem nunca? Mas esse salmo, queridos, ele é maravilhoso, é um salmo que a Bíblia não nos traz a informação de quem é o escritor, o autor desse salmo, mas nós podemos ver que ele está adorando a Deus por coisas que Deus fez. E ele fala quando o Senhor restaura a sorte de Sião, ele está falando do cativeiro da Babilônia. Ele está falando do cativeiro da Babilônia e ele fala, ficamos como quem sonha, porque nós já ouvimos falar, aquele que estuda um pouquinho, já ouviu falar que eles foram libertados porque o rei dominante naquela época, era o rei que Deus falou seu coração para libertá-los. Não houve guerra, não houve luta, não houve batalha, eles escravos eram, e o rei persa, rei Ciro, se não me engano, simplesmente ouve a voz de Deus enquanto lia um papiro, que está no livro de Isaías. Inclusive Deus, 700 e poucos anos antes disso, já havia profetizado, 250 anos antes disso, já havia profetizado sobre este rei. Isaías já falava sobre este rei. Então este rei estava provavelmente lendo o livro de Isaías e falou, eita, é o meu nome aqui. É de mim que Deus está falando.
E aí ele começa a ler, e Deus toca o seu coração e move o seu coração, não apenas para libertar o povo, mas também para ordenar que os povos os ajudassem a voltar a Jerusalém e reconstruir aquela cidade. E ali ele, depois dos 70 anos de cativeiro da Babilônia, o rei decide libertar o povo. Então aqui, queridos, ele está lembrando, provavelmente ele ouviu histórias, provavelmente as pessoas falavam a respeito disso, e ele diz: quando o Senhor restaurou a sorte de Sião, ficamos como quem sonha. Sabe quando tu recebe uma notícia inesperada, algo fantástico, maravilhoso, e que tu olha para as pessoas que estão contigo e dizem assim: me diz que eu não estou sonhando, me belisca que eu não estou sonhando. É a respeito disso que esse salmo está falando. E ele fala: realmente não estamos sonhando. Então a nossa boca se encheu de riso e a nossa língua de júbilo. E as nações diziam: grandes coisas o Senhor tem feito por eles. Queridos, eu quero te lembrar que ali não havia apenas os judeus. Aquele reino, ele havia conquistado toda a terra. Então havia todos os povos ali, e Deus olhou e libertou os judeus. Então as nações falavam: grandes coisas o Senhor tem feito por eles. E ele completa: com efeito, grandes coisas o Senhor por nós tem feito. Por isso estamos alegres. E ele entra e fala naqueles 2 versículos que nós estamos mais acostumados, que é aquele que com lágrima planta, semeia, com júbilo, com alegria, ceifará ou colherá. Aqui ele não está falando, amados, do choro. Ele não está falando das lágrimas. Ele está falando da semeadura. O que ele está falando? Que este povo, o povo judeu, o povo escolhido de Deus, mesmo nas dificuldades, mesmo enquanto chorava, ou seja, o que ele está querendo dizer é que apesar do choro, se semeares, colherá com muita alegria. Muita alegria. E era o que estava acontecendo: 70 anos cativos, chorando, clamando, porque havia uma promessa. Deus havia profetizado que eles ficariam 70 anos cativos. E eles foram cativos porque se desviaram do Senhor. Se desviaram dos caminhos do Senhor. E eu poderia trazer vários outros textos aqui para falar que hoje nós somos cativos quando nos afastamos de Deus. Cativos do pecado, cativos do vício, cativos de um monte de coisa. Mas não é o foco dessa mensagem, o meu tempo já está acabando. Estamos chegando a 8 minutos e a proposta é 10, máximo 11 minutos de vídeo nesta série dos Salmos de Romagem. Então, vamos atentar ao Salmo. Vamos atentar ao Salmo. Grandes coisas o Senhor tem feito por nós. Realmente. Ficamos como quem sonha. Amados, quando Deus age, quando Deus cura, quando Deus liberta, quando Deus faz a sua obra nas nossas vidas, parece um sonho. Porque as coisas acontecem assim, no estalar de Deus. Ninguém pode imaginar. Inclusive, a própria palavra do Senhor nos promete, nos garante isso, que olhos não viram, ouvidos não ouviram aquilo que o Senhor tem preparado para aqueles que o amam, para aqueles que o servem, para aqueles que o seguem. E por isso, queridos, em nome de Jesus Cristo, eu gostaria de falar contigo essa noite a respeito deste salmo, baseado neste salmo, mas trazendo para os nossos dias. Quantos de nós têm enfrentado dificuldades? Quantos de nós, apesar das dificuldades, têm adorado a Deus? Quantos de nós, apesar do nosso choro, do nosso pranto, apesar de tudo que enfrentamos no nosso dia a dia, temos semeado amor, semeado paz, semeado carinho, semeado ajuda em quem precisa? Colheremos com júbilo, queridos. Colheremos com júbilo. O mundo diz que nós matamos um leão por dia. O pastor Geraldo, lá na igreja, fala que às vezes a gente mata 10 ou 15 leões por dia, do jeito que as coisas estão esse ano. E aqueles que fogem hoje de nós, amanhã, eles se somam aos próximos 15 para vir nos atacar, e nós temos que lidar com isso. Nós temos que chorar na presença de Deus. Bem-aventurados que choram, porque esses serão consolados, já dizia o profeta Jeremias.
Chore na presença de Deus, rasgue o teu coração na presença de Deus e busque a Ele. Porque se mesmo com os prantos, sabe o que está falando, queridos? Vencemos os 10 minutos para encerrar aqui. Ele está falando assim para ti, ó. Eu não gosto daquela pessoa. Eu tô com um problema com aquela pessoa, eu tô com dificuldade com aquela pessoa. Mas ainda assim eu vou orar por ela. Ainda assim eu vou apresentar e demonstrar o amor de Cristo na vida dela. Eu estou com um problema familiar. Eu estou com raiva dos meus irmãos, da minha mãe, do meu pai, da minha esposa, dos meus filhos. Não importa os problemas que tu tem enfrentado. Não importa o teu sentimento. Se com este sentimento mal tu continuar semeando coisas boas, Deus vai transformar a tua vida, o teu coração e vai te libertar desse sentimento. Por isso, queridos, em nome de Jesus Cristo, sonhe com Deus. Ficamos como quem sonha. Deus purificou-me, Deus resgatou-me. E Ele me levou para junto dEle. Para junto dEle. Percebe como os salmos, como a Bíblia é atual? Percebe como são atuais esses textos que nós estamos lendo? Eu nunca vi salmos tão atuais como os que nós estamos lendo. Então, por isso, queridos, em nome de Jesus Cristo, eu gostaria de abençoar a tua vida essa noite. Que a tua família seja próspera e abençoada. Que a graça de Deus invada o teu lar. E que o amor dele esteja em ti. E alcance pessoas através de ti. Em nome de Jesus. Curta e compartilhe esse vídeo para que mais pessoas possam ouvir um pouquinho. Falar um pouquinho mais sobre os cânticos dos degraus ou os salmos de romagem. Amém, queridos? Muito obrigado. Fique na paz do Senhor Jesus.